você não pode perder de vista é que as ideias do Lutero, né, as ideias reformadoras de Lutero, não ficaram só na Alemanha. Elas se espalharam pela Europa. E elas foram para o sul da França e foram para a Suíça. E elas bateram forte num tiozinho chamado João Calvino. Tá? O João Calvino vai criar uma religião cristã, o calvinismo, como você está vendo aqui no seu canto esquerdo da sua setinha. O calvinismo, ele parte de uma ideia, né? Então eles se inspiraram no discurso do Lutero, o João Calvino se inspira no discurso do Lutero, mas ele radicaliza o discurso do Lutero. Né? No final da aula, você vai ver que o que o Calvino está pregando não foi bem o que o Lutero falou, muito menos o que Cristo falou. Mas, enfim, a religião está aí. Então, qual é o principal mandamento do calvinismo? É aquela ideia da predestinação. Ser predestinado, a predestinação, significa que o seu destino, o seu futuro, a sua vida, já está definido quando você nasce, tá? Essa é a predestinação. E aí, segundo o calvinismo, você tem duas alternativas. Você vai ser salvo, e aí quando você morrer você terá vida eterna, ou você vai para o inferno, você vai para a perdição. Salvação ou perdição? Ô, Pro, aquele negócio de fé, então aí não rola muito. Não, não rola muito aqui, não. Então, ó, você está vendo como o periquito aqui, o João Calvino, radicaliza o que o Lutero falou? Cadê a fé? Não está aqui. Agora, todo mundo está careca de saber que em qualquer religião a salvação não é para todo mundo. A salvação é para poucos, segundo esse jeito de pensar, né? Porque se você for pensar em Jesus Cristo queria salvar uma alma só ou salvar todas as almas? Salvar todas as almas, tá? Então, quando a gente começa a ler que a salvação é para poucos, a maioria vai para o inferno, é perdição, aquela coisa, começa a ficar estranho, né? Porque falando de uma religião cristã, Cristo deixou, eu li isso, você leu, a gente sabe, a gente conheceu Jesus Cristo, a gente sabe que ele queria e ele falava para todos, certo? Isso é bem óbvio, tá? Independente da religião cristã que você tem. Mas, no calvinismo, a gente tem essa ideia de que a religião é para poucos. Agora, quem são os poucos? E aí, né, o professor faz um deboche aqui, botando burgueses com interrogação aqui, né? Por quê? Na sociedade daquela época, todo mundo trabalha, certo? Tem trabalho. Aí você trabalha, você lucra, certo? E aí, quando você lucra, você sobra uma grana, né? Você tem poupança. Crianças, na sociedade, o pobre trabalha. Agora, o pobre tem lucro? Óbvio que não. Se o pobre não tem lucro, o pobre não tem poupança. Portanto, quando você pensa no calvinismo, você está vendo uma religião feita para o burguês, né? Porque nas classes sociais, o único que trabalha, lucra e poupa é o burguês. E aí você tem uma coisa aí, que eu não sei se você conhece a palavra, um conceito que é bem calvinista mesmo, que é a ideia da vida austera. Aquela vida austera é aquela vida que a gente não vai para balada, que a gente só vai do trabalho para casa, que a gente não enche a cara, não pega mulherada, não vai para o carnaval, não tem nada disso. Não vai, como se costumava dizer antes, não vai para a esbórnia, né? Não vai fazer baderna. Tá? Então, no calvinismo, se você tem essa vida austera, e quem tem essa vida austera? É o burguês. Trabalho, lucro e poupa, e aí esse cara está provando aquilo que já sabia quando ele nasceu. Então, o calvinismo ele não te dá a chance de ter a sua fé. Agora, você vai ver nas aulas, né, no sétimo, a gente está no sétimo, né, no sétimo, no oitavo ano, que a gente não vai deixar de falar do calvinismo, mas a gente vai usar outro nome. Porque os calvinistas na Inglaterra, eles tiveram outro nome, eles eram chamados de puritanos. E sim, puritanos de puro, de pureza, né, de vida austera mesmo, né? A gente não vai deixar de falar dos calvinistas, tá? No futuro próximo aí.
tudo bem? Os calvinistas, eles vão aparecer com esse nome de puritanos. E aí é importante, eu não sei em que pé que vocês estão em geografia, mas vocês vão chegar nos Estados Unidos em geografia antes de história, tá? E aí, os Estados Unidos da América, eles são formados pelos puritanos, tá? Então, é um jeito bem fechadinho de religião, é um jeito de pensamento bem complicado, tá? E aí, criança, você percebeu que no calvinismo o pro só falou de economia, o pro não falou de Deus. Então, se você é calvinista, se você trabalha, lucra e poupa e tem essa vida austera, tá? Você já é salvo. O resto, mesmo que tenha fé, que peça perdão, o resto está destinado à perdição, ao inferno. Essa é uma religião. Agora, a outra religião que eu quero que vocês se atentem, ela é o anglicanismo. O anglicanismo é na Inglaterra, tá? Tá aqui que você está vendo bem grandão, espero que você esteja vendo aí bem grandão, né? No anglicanismo na Inglaterra, a gente está falando de do rei Henrique VIII, tudo bem? O que acontece do anglicanismo? Tá? E por isso que eu fiz aquela pergunta sobre cadê Deus nessas religiões. Então, no calvinismo, você viu que o Pro falou de economia. Se você trabalha, lucra, poupa, você será salvo. Quem que consegue trabalhar, lucrar e poupar? Não é o pobre, tá? É o burguês. Então, o burguês, ele vai para o céu. O restante não vai. Agora, olhem a formação do anglicanismo, que coisa maluca. Lembrando que a gente está tudo no século XVI, tá? Presta atenção na historinha aí, porque a historinha é boa. Bom, temos lá na Inglaterra o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII, ele é um rei absolutista, tudo bem? Se você ainda não sabe o que é absolutismo, você verá nos próximos capítulos, tá? Mas o absolutismo está lá, é um rei absolutista, tá? Mas o Henrique VIII, ele é queridinho da Igreja Católica. O Papa, a Igreja Católica, vê o jovem Henrique VIII como um elemento promissor para a Igreja Católica, importante. E olha que legal, o Henrique VIII, como queridinho da Igreja Católica, ele não deixou o protestantismo entrar na Inglaterra, muito menos o calvinismo, né, o puritanismo que vai estar lá. Quem ele pegava praticando essas outras religiões cristãs, ele mandava cortar a cabeça, porque era essa a punição na época. Só que tem um detalhe que é interessante nessa época. No século XVI, quem manda no mundo? Espanha e Portugal. A Inglaterra está o quê? 2, 3 degraus abaixo. E aí vem a pergunta, professor, como é que eu faço para eu, país, que estou em terceiro, quarto lugar distante, como é que eu faço para me aproximar das grandes potências? Na época, menininho e menininha, você fazia como? Você se casava com algum dos herdeiros desses grandes países. E a Igreja Católica, então, que ela tinha interesse disso, ela começa a engatilhar um noivado do Henrique VIII da Inglaterra com a sobrinha do rei da Espanha, a dona Catarina, tá? Nessa época, no século XVI, criança, casamento é negócio, casamento é um contrato, tá? Você não vai casar por amor. Em nenhum momento a Catarina vai ver um retrato do Henrique VIII, ou em nenhum momento alguém vai perguntar, Catarina, você deseja se casar com o rei da Inglaterra e se mudar para lá? Não existe isso no século XVI, tá? E o Henrique VIII, ele aceita isso. Só que como casamento é contrato, casamento é negócio, a noiva tem que ter alguns requisitos nessa época. Ela tem que ser virgem, tá? E depois que ela casar, ela tem que engravidar rápido e dar um herdeiro para o rei, que tem que ser homem. Estamos falando de uma sociedade extremamente machista. Então, você sabe melhor do que eu, quando você tem muita pressão num casal, ou muita pressão com a mulher, psicologicamente eles não conseguem engravidar. A coisa não funciona. Então, a Catarina levou, depois que eles se casaram,
2 anos para engravidar. E o Henrique VIII ficando bravo. E a Igreja Católica pedindo para o Henrique VIII ter paciência, ter paciência. E o Henrique VIII, ele era um galinhão. Tá? O Henrique VIII pegava todo mundo. Tá? E você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Bom, a Catarina finalmente engravida, certo? Só que quando a Catarina engravida, o que vem? Uma menina, que é a famosa Mary, tá? Vamos falar dela também no futuro próximo, tudo bem? Não vamos perder ela de vista, não. E aí a história ela vai ganhando uns tons muito loucos, porque a Catarina, com toda aquela pressão, foi se afastando, o Henrique VIII foi se afastando, e aí você tem um filho, que é uma menina, né? E aí, não é o que o Henrique VIII queria. E nesse meio tempo, olha o que acontece, criança. O Henrique VIII, o rei da Inglaterra, se apaixona pela famosa Ana Bolena, que é uma nobre que vivia nos palácios e nas redondezas. Agora, ele não se apaixona por se apaixonar e ponto final. Ele se apaixona e quer se casar com Ana Bolena. Olha que coisa louca. Mas, professor, cadê a Catarina? Tá lá, cuidando da filha. Tá? Que maluquice isso. A Igreja Católica, nessa época, aceita a traição do Henrique VIII. Afinal, ele é rei. E o conselho que a Igreja Católica dá para o Henrique VIII? O Henrique, pode ficar com a Ana Bolena, vai lá, continua traindo, mas você não pode se separar da Catarina da Espanha. O rei da Espanha não quer a Catarina de volta, porque ela já engravidou, como é que ele vai negociar a Catarina no mercado? Não tem mais. Então, o Henrique VIII não pode mandar a Catarina de volta para a Espanha. Você está entendendo o tamanho do drama? A Igreja Católica não aceita o pedido de divórcio do Henrique VIII. Ela não aceita. Eles estão brigando de fato, o Henrique VIII. Então, o Henrique VIII, se lá, por volta de 1520 bolinha, ele era o queridinho da Igreja Católica, por volta de 1530 e bolinha, você já começa a ter uma ruptura muito grande. E o Henrique VIII, ele quer, sim senhor, se casar com Ana Bolena. E a igreja não aceita o divórcio. E aí o Henrique VIII, como uma boa criança mimada, o que ele faz? Bate no pezinho e fala: vou me casar, sim, senhor. E aí o que acontece? Ele se casa com a Ana Bolena, e se casa com a Ana Bolena com os rituais católicos do casamento católico. E aí o Papa fica pé da vida, né? Falou, tá de palhaçada comigo? O que é isso? E aí, quando o Papa fica nervoso com alguém nessa época, o que o Papa faz? Ele excomunga o Henrique VIII, assim como Lutero foi excomungado. Tudo bem? Então, o Henrique VIII, para quem não lembra o que é excomungado, você é expulso da Igreja Católica. Você não pode mais comer o corpo de Cristo. Tudo bem? Tá? Então, o rompimento se dá agora. Se você imagina que o Henrique VIII ficou em casa chorando as pitangas, não, ele se casou com a Ana Bolena, tá? E aí o que o Henrique VIII decidiu em 1534? Fui expulso da igreja? Beleza, eu sou o rei, eu sou um rei absoluto, eu vou criar uma nova religião. Ele vai criar o anglicanismo inspirado no protestantismo com os rituais católicos. E a curiosidade é que se você for à Inglaterra e entrar numa cerimônia anglicana, na igreja anglicana, a Inglaterra é anglicana até hoje, e se você não for avisado que aquela missa é uma missa anglicana, você vai achar que é uma missa católica, porque é muito parecida. Mas qual é a questão? Ele criou uma nova religião. Ah, é? Vai me expulsar? Estou nem aí. E ele se casou com a Ana Bolena. E agora vem os babados, as fofoquinhas do final da aula. Ele se casa com a Ana Bolena. A Ana Bolena engravida, né? Até que engravidou rápido. E o que a Ana Bolena tem? Tem uma menina, a Elizabeth. Tanto a Mary quanto a Elizabeth, elas voltarão para os nossos estudos no futuro breve, tá? E o Henrique VIII, óbvio, né, como machista que ele era, como a sociedade machista da época era, ele não ficou feliz ao ter uma filha. O fato é que diz a lenda que a Igreja Católica
não curtiu nada disso, concorda? E que a Igreja Católica botou um boato, né, umas mentirias, uma fake news lá na Inglaterra, dizendo que quando o Henrique VIII saía para ir trabalhar como rei, a Ana Bolena recebia todo mundo em casa, que a Ana Bolena chifrava o menino Henrique VIII, que o Henrique VIII era corno. E o Henrique VIII, como bom corno que era, não perguntou para Ana Bolena se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira. Ele simplesmente, como bom machão, pegou a Ana Bolena e fez o que fazia com todos os seus inimigos, com todos aqueles que se indispunham com ele. A moda na época era cortar o pescoço com machado. O que ele fez? Ele cortou, né, numa cerimônia lá, cortou o pescoço da Ana Bolena também. E olha que ele era apaixonado pela Ana Bolena. Detalhe do Henrique VIII é que ele foi casado mais 4 vezes, ele se casou 6 vezes e não teve mais nenhum filho. Então, o Henrique VIII, que era da famosa dinastia Tudor, tá? A família Tudor, não teve herdeiros. Tá? E você vai ver comigo no futuro próximo que não ter herdeiros para um rei vai dar problema. Tá? Mas isso é spoiler, a gente fala no próximo episódio. Tá? Agora, minha opinião sobre a Ana Bolena. Vamos lá, cara. Nós sabemos que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Concordamos com isso? Concordamos com isso. Alguém acha que depois, de verdade, que depois do que o Henrique VIII fez pela Ana Bolena, do tipo romper com a Igreja Católica, que era o maior poder do mundo, e se casar com ela, alguém acha que a Ana Bolena ia trair o Henrique VIII, ou que ia trair de um jeito que as pessoas soubessem? Você acha que a Ana Bolena era tão burra assim? Eu duvido. Tá? O fato é que muita gente que estuda essa época tem quase certeza, né, de falar que a Igreja Católica botou o boato, o Henrique VIII, como bom machão que era, não vai aceitar ser corno, né? E se aceitar ser corno, ele vai reagir do jeito que ele reagiu. E é muito louco, né? Porque ele cortou a cabeça da Ana Bolena, tá? É muito doido isso, essa história é muito doida. E aí, diante desse cenário, você tem o surgimento de uma nova religião, tá? Então, no calvinismo, economia falando, né? É a grana. E no anglicanismo, é essa coisa de, como é que a gente fala? Não de, só de fofocas, de dramas familiares, né? Se casa com uma, se casa com a outra, briga com um, briga com o outro, aí faz birra, vou fazer uma religião, e ele fez. E aí tem um detalhe que você vai lembrar que o Pro falou, lá de uma das características do protestantismo, que é o Estado controla a igreja. Você lembra que eu falei disso? Eu falei, quando você for estudar o anglicanismo, eu retomo isso. É disso que eu estava falando. Lá na Inglaterra, quem manda na igreja não é o Papa, é o rei. O anglicanismo, quem tem poder sobre o anglicanismo é o soberano da época, é o rei da época, tá? Ok? E aí começará a acontecer na Inglaterra, e vai levar um tempão, quase 100 anos, várias tretas religiosas entre anglicanos, católicos e puritanos. Tá? O bicho vai pegar, mas isso a gente vai falar no futuro próximo, tudo bem? Para concluir essa aula de novas religiões, com o protestantismo, com a reforma religiosa, você tem aqui, deixa eu até ampliar aqui para você ver, que eu não esqueci a pergunta que eu fiz, não. Cadê Deus na nossa aula? Cadê Deus? Com essas mais 2 novas religiões cristãs, você tem o que da Igreja Católica? O fim da unidade católica, né? Você não tem, né? Então, se der tempo hoje, depois que vocês falarem, a gente pintar o mapa da Europa, antes tinha uma cor só, que era a cor da Igreja Católica. Agora você tem 4 cores diferentes, tá? Cada cor representando uma religião cristã. Portanto, o que acontece com o poder da Igreja Católica? Ela perde poder, ela perde fiéis, ela perde terras e ela perde muito dinheiro. Mas, professor, a Igreja Católica vai ficar chorando debaixo da batina? Você vai ver no próximo episódio, quando a gente terminar o livro 1, que não vai ser bem assim.
A igreja vai dar uma resposta e essa resposta vai dar muito certo. Mas isso a gente vê quinta-feira no próximo Bate Canal. Beleza, criancinhas?